Segundo pesquisas do Instituto da Minha Própria Cabeça, eu diria que 8 em cada 10 brasileiros diria que Machado de Assis é o maior escritor brasileiro de todos os tempos e que Dom Casmurro é o seu maior romance. O segundo maior romance provavelmente seria o livro que eu vou refazer a capa hoje, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro aí que é tão bem-humorado e tão sagaz, mas que quase nunca ganha uma capa à altura do humor dele. Pensa bem, o livro é escrito por um defunto autor ou um autor defunto, isso por si só já é muito cômico e precisa de uma capa que traduza isso. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser a primeira vez na série de vídeos longos que eu vou fazer uma capa inteira pintada à mão. Vai ser com técnicas digitais e não analógicas, eu vou usar o tablet para isso, mas vai ser sim pintado à mão e vai ter essa estética mais solta, menos previsível. Então sim, eu vou mostrar a parte de referências, vamos ver capas que esse livro já teve, mas na hora que eu chegar na parte do processo de criação mesmo, eu vou dividir ele em duas partes. A parte em que eu pinto a capa e depois quando eu levo a pintura para o Photoshop para de fato transformar a pintura numa capa de livro. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, eu sou Rodolfo Domingos, designer gráfico, capista. Você pode me seguir também nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição, assim como o meu contato de e-mail profissional para você que é autor, autora ou editora. E como hoje o processo tá ainda mais interessante, eu já vou te pedindo para deixar o like nesse vídeo e para se inscrever nesse canal, isso me ajuda muito a crescer e também para você não perder os próximos vídeos, né? Agora sim, vamos trabalhar, vem comigo. Agora a gente vai ver junto aqui algumas capas que esse livro já teve aqui no Brasil. Tem duas, acho que três que eu gosto muito aqui, mas duas em especial, vocês já vão descobrir qual que é. Então a gente vai ver junto aqui para analisar o que essas capas representam, o que essas capas me provocam. Então vamos ver junto aqui. Vou começar com essa capa aqui, que é da Antofágica. A Antofágica, ela sempre faz um trabalho gráfico excepcional. Essa capa aqui eu acho que ninguém nunca tinha visto, o verme que roeu a carne do cadáver do protagonista, que ele cita no livro, que essa frase ficou muito famosa, inclusive viralizou um áudio muito engraçado dela recentemente. Então essa escolha aqui do amarelo mostra que é um livro divertido, eu gosto da tipografia, totalmente customizada, é uma capa assim brilhante, realmente muito boa. Eu não vou dizer que é uma capa ruim, mas eu acho que é para um público diferente, porque essa capa, ela parece aqueles livros meio, sei lá, Carpinejar, sabe? Esses poetas românticos, modernos, que tem vários assim no Brasil, Textos Cruéis Demais também, lembra um pouco do Textos Cruéis Demais. Então talvez por um público diferenciado que eu digo assim, um público que busca uma capa diferente, que consome um tipo de literatura diferente, talvez essa capa funcionasse, mas não é das minhas favoritas. Isso aqui é uma coisa que eu já não curto muito, mas antigamente se fazia bastante. Vê que é uma edição bem antiga, sei lá, talvez anos 70, eu não fui atrás dessa informação. Mas tem a foto do autor na capa e ainda emoldurada com esse negócio de lata. Eu acho um pouco estranho, não sei, eu acho bastante estranho, não curto não. Até essa capa aqui, que provavelmente deve ser uma das primeiras edições, tanto que o Brás ali tá com Z e não com S, eu não sei por que houve essa mudança, inclusive o Póstumas também tá com H, era o português de antigamente. Até essa capa aqui é uma capa melhor, inclusive se alguém reeditasse com essa capa aqui, de repente aplicando um dourado, ia ficar muito legal. Outra capa que eu gosto muito é essa da Zahar, é uma ilustração bem legal, eu acho que tem a cara das edições da Zahar. É uma capa que tem cemitério, mas não é um cemitério, não é uma coisa dark. Tem uma diversão. Talvez falte um pouco do personagem. Não, se bem que tem ali, ó, tem a cartola. É uma capa bem legal. Essa aqui da LPM tem a cara da LPM, dos clássicos da LPM. Não é uma capa que eu compraria, eu acho muito sério pro meu gosto, mas tem seu público e é mais focado em não ter uma arte em si, mas em chamar atenção para o autor e o nome do livro. Até porque as edições da LPM são desse tamanhozinho assim. Então se o título também ficar muito pequeno, talvez seja um pouco difícil de ler para algumas pessoas. Essa aqui da Editora Excelsior, a Editora Excelsior, ela publica para o público jovem, então eu acho que eles tinham a pretensão, sim, de fazer uma coisa divertida, essas letras movimentadas ali do nome do autor, até do Brás Cubas também. Eu acho que eu já vi essa edição aqui em mãos. É uma edição legal, é que eu não curto tanto esse estilo assim, tipo, bota um elemento aqui, bota outro elemento aqui, e esse elemento aqui, sabe? Eu não sei, eu não curto tanto esse estilo, mas eu não acho uma capa ruim.
Eu acho que ela é jovem, quase adolescente, até demais pra mim, né? Eu tenho por 32 anos, então realmente essa edição aqui eu não seria o público-alvo dela. Tem uma que eu coloquei aqui que não é a edição brasileira, é a edição dos Estados Unidos ou do Reino Unido, eu não sei, mas é uma edição da tradução para o inglês. Ela tem o estilo da Penguin, eu acho que eles escolheram uma ilustração bem bonita, bem clássica e bem icônica. Quando eu falo icônica, ela parece um ícone. Então, ficou muito bonita essa edição também, é uma edição sem orelha, é uma edição pocket, né? Agora, a minha favorita, que é essa aqui da Dark Side, é uma capa bem humorada, é uma capa com uma ilustração muito legal, mas o que eu mais gosto aqui é o trabalho na tipografia. Isso aqui é provavelmente feito à mão, é muito legal essa tipografia encaixando no caixão, os detalhezinhos do fósforo, da mãozinha. É uma edição que me diverte, sabe? Se eu fosse comprar hoje, eu compraria essa edição. Eu não tenho essa edição, mas sei lá, talvez um dia eu compre, porque eu realmente acho muito bonita. Mas assim, é chover no molhado falar da Dark Side, né? Tudo que eles fazem é realmente muito bom, ou pelo menos muito no meu estilo. Agora, a gente vai ver junto as referências que eu coletei, porque eu tô imaginando uma capa, eu já expliquei isso, né? Mas eu quero uma capa pintada à mão, então ela precisa ter cara de pintada à mão. Eu não estou fazendo à mão só porque eu quero fazer à mão, porque eu estou buscando uma estética do pincel, eu quero uma estética mais solta, eu quero sentir esse movimento, eu quero que as pessoas sintam esse esforço na capa. E entre as referências que eu trouxe aqui, o que eu vou destacar? Eu gosto muito dessa aqui do peixe, I'm Fucking Amazing. Você tá vendo? É uma ilustração completamente tortinha, mas tortinha por estilo, feita à mão. Essa cor verde sobre o rosa é muito bonita. A tipografia também é feita à mão. Então essa capa aqui, ela tem um trabalho todo artesanal. Provavelmente tem um Photoshop ali para gestar uma coisa da cor, que eu vou fazer isso hoje também, sim. Mas, pô, isso aqui é lindo. Gosto muito dessa aqui do My Husband também. Esse close-up na capa, ela toda muito clara, e o destaque pro vermelho, pro batom, diz muito provavelmente sobre alguma coisa que está referenciada no livro. Também o brinco dela nesse mesmo tom de vermelho. Então é uma capa muito bonita, tem até uma texturinha ali, provavelmente ou da superfície onde isso foi pintado ou isso foi aplicado digitalmente, eu não consigo saber aqui. Gosto muito também dessas capas minimalistas que tem uma ilustração que é claramente feita à mão, uma tipografia feita à mão, mas o fundo é liso. Não é tanto o que eu quero fazer aqui hoje, mas eu gosto muito desse estilo de ilustração. Muito provavelmente eu vou seguir algo bem parecido com isso aqui. É uma excelente referência aqui hoje. Essa aqui também é muito bonita. Eles aplicaram inclusive o efeito na letra. Provavelmente eles pegaram a forma de uma fonte que já existe e fizeram ali a pintura por cima para ela ir seguindo dessa forma. Ficou realmente muito bonita, uma capa muito harmônica. Isso deve ser lindo no impresso. Olha outra aqui também que tem esse fogo dançando, esse rosto se transformando em umas coisas. Para mim tem mais coisas escondidas aqui do que eu de fato consigo assimilar. Mas é realmente muito bonita essa capa. Essa aqui também ela é mais simples, mas ela também parece pintada à mão. Eu gosto dessa silhueta, gosto desse rosto sem a expressão, mas ao mesmo tempo com muita expressão. Essa aqui é muito legal, inclusive tá combinando com a minha roupa hoje, cheia de inseto. Enfim, tem outras ali, mas eu não vou me alongar na composição, é mais para minha referência mesmo. Eu acho que já deu para entender muito bem onde eu quero chegar. Então agora a gente vai começar a produzir, a gente vai junto pro tablet começar a fazer essa pintura. Mas antes eu vou explicar como que vai ser o projeto. Hoje eu adiantei esse processo aqui porque eu vou passar um pouco mais tempo mostrando para vocês a pintura, então eu vou pular um pouquinho essa parte do rascunho. Eu já deixei o rascunho aqui pronto para mostrar para vocês como que eu tô imaginando. Primeiramente falando do personagem. Ele é um defunto autor contando suas memórias, é um autor defunto. Então eu quero que tenha um defunto na capa. Como? Com a coisa da mão. Eu quero 2 mãos cadavéricas, sim, só o osso, só o esqueleto das mãos, escrevendo o título do livro, ou escrevendo algo ali sobre um papel, assim, como se ele de fato estivesse escrevendo as suas memórias. Esse personagem, ele era muito rico, ele era alguém das classes superiores da sociedade, então eu vou colocar nele uma roupinha, para ficar mais engraçado também. Então ele vai ter esse terno com 2 abotoaduras, uma de cada lado, então a gente vai ter a abotoadura meio dourada, assim, com um tecido meio preto, que era um tecido que pareça de fato de época, mas o grande detalhe vai estar na mão, com ele escrevendo ali com uma caneta de pena. Então eu acho que esse detalhe vai ser muito legal da caneta de pena. E assim, sempre o destaque engraçado mesmo para as mãos ali cadavéricas.
O que eu vou fazer agora? Eu vou refinar isso aqui, porque de fato eu vou ter que tornar isso uma pintura. Então eu vou fazer a base, eu vou fazer o line art. Eu vou fazer isso com calma, não vou mostrar exatamente esse processo, eu vou mostrar só a partir do momento que eu for começar a pintar. Então quando eu for começar a pintar, vocês já vão ver a partir do line art pronto. Então vamos lá, vou fazer aqui e eu já volto. Com o line art pronto, agora a gente vai começar a pintar, vou mostrando para vocês o processo e vou pausando ao longo do caminho, igual eu faço quando eu vou pro computador. E hoje eu vou também pro computador, mas na segunda parte. Então, vamos comigo, vamos pintar. Ouço muito os comentários, tem sempre um comentário que fala assim, olha, durante o processo eu não estava acreditando que ia ficar bom e ficou. É porque assistir o processo é assistir basicamente uma casa em construção, é basicamente feiura, sujeira, poeira. Então assim, a gente está vendo as mãos tomarem forma, mas ainda está muito cru, ainda parece basicamente um rabisco. Uma coisa muito importante aqui são as sombras, porque é o ligamento de um dedo no outro. A gente está vendo basicamente o esqueleto, então a gente precisa ver uma coisa grudada na outra, uma coisa encostada na outra, para a gente ter essa noção de mão, de movimento e tal. Então as sombras elas vão ter um papel muito importante aqui. Tá vendo, ó, como é que já tá ficando mais interessante? Ainda não tá na iluminação correta, ainda não tem a profundidade que eu quero, a textura que eu quero, mas aqui a gente já consegue entender que aqui se tratam de uma mão de esqueleto. Gente, me diz se não é muito satisfatório fazer essa pena, assim, é só no tracinho, só no rabisco, assim, é muito, muito gostoso, assim, e fica bonito, né? Mudando constantemente aqui o fundo, não porque eu não tenha decidido ainda com qual cor eu vou trabalhar. Eu já sei que eu vou trabalhar com roxo ou laranja. Não sei se o fundo vai ser roxo ou se o fundo vai ser laranja. Uma vibe bem Halloween, assim. Só que cada cor que eu preciso pintar, eu preciso ter contraste com o que eu tô vendo. Então, se eu vou pintar uma coisa escura, eu não posso ter um fundo claro e vice-versa. Sempre que eu vou retratar tecido, independente se eu faço no Photoshop ou se eu vou pintar, é sempre importante que o tecido não seja uma coisa muito reta, ele precisa ter volume, ele precisa ter parte que ele pareça mais amassadinho, onde o brilho fica diferente, onde a parte escura também fica diferente, então ele vai tendo esse movimento mais fluido. Um tecido nunca é visto de uma maneira muito reta e nem tem muita emoção se a gente fizer isso. Não tinha me tocado quando eu planejei que essa abotoadura parece um olho, mas eu gosto desse detalhe, eu acho que parece uma coisa que um rico teria, porque tem um toque de design, não é simplesmente um botão dourado, então eu acho que fica muito legal. Eu tô adicionando mais textura para esse osso, porque não sei se vocês já viram um osso, mas um osso de verdade, ele é manchado, ele é marcado, ele não é uma coisa lisinha, né? Aquele osso de cachorro que a gente vê no desenho animado, né?
na botoadura para ela não parecer simplesmente amarela, para ela parecer brilhante, de ouro, né, ou algo dourado. Enfim, terminei a parte da ilustração, eu vou levar ela para o Photoshop. Ela não está 100% pronta, porque a gente precisa ver ela dentro do contexto, com as cores do contexto, com a iluminação do contexto. Então, é tudo isso que eu vou fazer dentro do Photoshop. Eu prefiro fazer ali porque eu sou mais habituado a fazer esse tipo de coisa no Photoshop. Essa fonte que eu escolhi aqui, ela é bem proposital, é a mesma fonte que eu usei na capa de Noites Brancas, só que aqui ela vai ter uma cara mais de caligrafia antiga. Então eu gosto muito da ideia de escrever o título do livro dessa forma, e parece de fato uma letra ao estilo da qual as pessoas fariam com uma caneta de pena. Realmente gosto muito mais de como tá ficando a sombra eu fazendo no Photoshop, para que a gente de fato tenha essa ideia de que essa mão ela tá assim e não assim. Para você que está aí se questionando, provavelmente a mesma coisa que eu, por que o pingo da tinta tá preto se eu vou escrever o título em laranja? Ou vai ser trocado, né? Tipo, o fundo laranja e a cor roxa. Calma que eu já vou ajustar isso aí daqui a pouco. Realmente me agrada muito mais o resultado no laranja. Eu ainda coloquei uma texturinha de papel ali, porque o laranja é comédia, o laranja é engraçado, o laranja tem uma energia diferente. Eu sempre gosto de ganhar as pessoas nos detalhes. Então, como a gente já tem uma textura de papel e a gente tem o uso dessa tinta, que é uma tinta que mancha muito fácil, ele tá usando essa caneta, pena. Isso não é uma coisa muito hábil de fazer, por isso que hoje em dia existem canetas muito diferentes. Então, tô colocando aqui manchinhas durante o papel, quase como se ele tivesse assim, levemente esbarrado e tentado limpar. Então, o papel vai ter umas manchinhas assim. A mesma coisa que eu fiz nas manchinhas do papel, eu tô fazendo aqui para dar uma distorcida também no acúmulo de tinta em cima das letras. Eu acho que isso dá mais realismo para essa história que eu tô contando aqui. Agora eu já estou começando a ajustar a iluminação da capa. Eu acho que não estava um resultado ruim, mas eu quero essa profundidade, sabe? Eu quero com que a gente pareça mais... Eu sempre falo, é a coisa da luz dramática. Então eu gosto de ter áreas mais claras e áreas mais escuras, para a gente tendo assim mais emoção nessa capa e mais profundidade. Para mim o resultado tá quase 100%. Eu só vou fazer mais uma coisa antes de eu mostrar para vocês o resultado final. Eu vou adicionar uma textura de tecido que vai parecer que de fato, não exatamente tecido, mas aquele tecido de quadro, sabe? Vai ter as ranhuras da pintura, então vai ficar tudo unificado, vai parecer que tudo foi pintado de uma vez só, tanto essa parte do fundo que eu coloquei, como a parte da tipografia, enfim, tudo. É
isso, finalmente temos a minha capa de Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma capa que tem um tom divertido, uma capa que para onde você olha sempre tem um detalhe novo. E eu particularmente gostei muito do resultado. Eu acho que a gente como designer, o primeiro passo pra gente saber se a gente está sendo minimamente autêntico é gostar do que a gente faz, do resultado que a gente entrega. Agora eu quero que você me conta aqui se você gostou de me ver fazendo uma técnica diferente e se você gostou do resultado. Sempre que possível eu quero trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova nos meus vídeos. A capa de empregada, por exemplo, foi bem legal fazer as minhas próprias fotos, ou tem também as capas de Percy Jackson, que eu tô fazendo aí um conteúdo em série, muito em breve já sai o terceiro vídeo. Não sai desse vídeo sem deixar seu like, muito obrigado por assistir até aqui e eu quero te ver no próximo